Até o fim de julho, o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU. Nesta terça-feira, dia 12 de julho, aqui em Nova York, o ministro de Relações Exteriores brasileiro, Carlos Alberto França, presidiu uma reunião sobre a importância da comunicação nas missões de paz. Ministro, primeiramente, obrigada por ter aberto a sua agenda numa viagem internacional, que geralmente é super apertada, para nos receber e conversar conosco. Obrigada. Patrícia, eu que agradeço a você e agradeço também a atenção dos telespectadores do SBT News. Nessa reunião do Conselho de Segurança sobre a importância da comunicação estratégica nas missões de paz, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele disse no discurso sobre a ameaça que muitas missões de paz da ONU sofrem por conta, segundo ele, de grupos armados, segundo ele, criminosos. Aonde, na sua percepção, esse problema hoje é mais latente, mais frequente, mais preocupante? Olha, a principal missão de paz que tem hoje as Nações Unidas é na República do Congo. Nós temos lá a MONUSCO, mas também eu já tenho conversado com vários colegas chanceleres, né? O secretário de Estado Blinken, por exemplo, tem nos pedido ajuda. Eu já falei com o ministro Paulo Sérgio da Defesa sobre esse assunto, também para o envio de tropas policiais para o Haiti, onde a situação também inspira cuidados. O mais interessante, Patrícia, é que nesse debate aberto foi muito interessante, que ele segue ainda, não pude presidir toda a sessão, mas ele segue hoje o dia todo, havia uma lista imensa de oradores inscritos, que nos deixou muito feliz. Você se referiu aí às palavras do secretário-geral Antônio Guterres, e depois nós pudemos já fazer a assinatura de uma declaração conjunta, uma declaração presidencial sobre esse tema. E é a primeira vez que a ONU justamente tem um documento assinado a respeito dessa questão, que é a comunicação estratégica nas operações de paz. Há 3 meses, a Polônia ela solicitou que a OTAN enviasse uma missão de paz para a Ucrânia. Isso não aconteceu. Essa possibilidade de uma missão de paz das Nações Unidas chegou a ser cogitada entre o Conselho de Segurança ou é algo totalmente irreal? Não cabe na realidade que temos hoje? Eu não tratei com o secretário-geral Guterres desse assunto, nem ele mencionou para mim, eu não tenho conhecimento. O senhor acaba de voltar de uma viagem à Indonésia e participou da reunião ministerial do G20, se encontrou com o secretário de Estado americano Antony Blinken e também com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. A bilateral com o ministro de Relações Exteriores russo, ministro, criou uma saia justa ou uma certa indisposição, mesmo que velada, entre os americanos, ou de forma alguma? Patrícia, eu creio que de forma alguma. O G20, ele focou em 2 pilares claros. Fortalecimento do multilateralismo de um lado, segurança alimentar e energética de outro. Todos os países enviaram seus chanceleres. Eu acho que a chanceler britânica, por conta da caída do premier Boris Johnson, ela precisou voltar antes do tempo, ela não participou das reuniões, mas houve um debate muito aberto, muito franco, onde com muita clareza cada lado expôs a sua opinião. Houve um grande número de reuniões bilaterais. Os argentinos se encontraram com a China se encontrou com os Estados Unidos, eu tive com o chanceler Lavrov, tive com o secretário de Negócios Estrangeiros da União Europeia, José Borrell, tive com o representante da Arábia Saudita, tive com o representante da Espanha, enfim, muitos encontros, né? Estou até esquecendo alguns aqui, o futuro secretário-geral da ASEAN, que é o vice-ministro de Camboja, de modo que esse fórum serve justamente para isso, para que a diplomacia funcione, para que nós possamos pegar opiniões divergentes e criar um espaço de convergência. É para isso que serve a diplomacia. Para isso nós nos deslocamos, aí, cada um do seu país para o local, no caso ali foi Bali, na Indonésia, distante do Brasil, mais próximo de outros países ali da Ásia, para que nós possamos justamente nos reunir durante um dia e meio e tentar encontrar esse espaço de convergência. É na diplomacia que nós temos fé, é na diplomacia que nós acreditamos. Qual que foi o tom na conversa com o Antony Blinken em relação à Ucrânia? O que foi dito da parte brasileira? Eu não tratei sobre o conflito na Ucrânia com o secretário de Estado Blinken. O que o senhor poderia destacar? Nós conversamos com ele sobre a participação, o convite que ele fez ao Brasil para participar agora nos dias 19 e 20 de uma cúpula, será virtual, porque eu vou estar em Assunção, no Paraguai, na cúpula do Mercosul, mas eu vou participar, disse a ele que participarei,
para a integração das cadeias globais de valor. Você sabe que a pandemia da Covid-19 e agora o conflito na Ucrânia trouxe à tona uma questão que é a questão das cadeias globais de fornecimento de valor. Então, a América do Sul, nesse cenário, que é um continente livre de armas nucleares, um continente livre de conflito, surge como uma oportunidade para fornecimento de microcomponentes, por exemplo, de microchips, de energia verde, hidrogênio verde, energia limpa, né, para mercados como o mercado norte-americano e o mercado europeu. Então, o Brasil foi convidado, porque tem muito a dizer nesse processo de reorganização das cadeias globais de valor, e esse foi o objeto da minha conversa com o secretário de Estado, Antony Blinken. O engajamento diplomático entre Brasil e Estados Unidos mudou, melhorou depois da presença do presidente na Cúpula das Américas? Olha, eu acho que a relação com os Estados Unidos é uma relação histórica. Eu acho que nós comungamos dos mesmos valores. Se você olha a independência brasileira, ela foi seguramente inspirada pelo movimento que em 1776 até 1783, com o Tratado de Londres, firmou a independência das 13 colônias. São valores também que inspiraram a Revolução Francesa e fazem parte da nossa Constituição e da nossa Constituição brasileira de valores, né? Nesse sentido, a parceria com os Estados Unidos é uma parceria natural, é uma parceria fluida. Do ponto de vista comercial, de cooperação tecnológica, também é uma relação que faz muito sentido. E sempre foi uma relação constante, é uma relação perene, é uma relação forte. Claro que o encontro agora do presidente Biden com o presidente Bolsonaro adicionou, vamos dizer assim, um ingrediente a mais, porque se tratava do encontro dos dois líderes. Foi um encontro muito positivo. Nós tivemos 10 minutos de declarações abertas à imprensa, depois foram 15 minutos de reunião ampliada com os membros da delegação e depois 25 minutos de conversa privada entre os dois presidentes. Eu penso que isso mostra justamente a fortaleza desse relacionamento. Sobre a bilateral com Lavrov, depois do encontro, Itamaraty soltou um comunicado que destacou a questão do fornecimento de fertilizantes e produtos do agronegócio. Há algo mais que o senhor possa destacar, que não foi dito naquele comunicado, em relação ao comércio bilateral, Brasil e Rússia, que pode ser conversado naquela bilateral? Claro, olha, por que faz sentido termos um encontro também com o chanceler da Rússia naquela ocasião? Porque nós fazemos parte do BRICS, né? O Brasil e a Rússia têm uma parceria estratégica, né? O Brasil, como um ator global das relações internacionais, ele tem relações com todos. Nós temos uma relação, como eu falei, muito forte com os Estados Unidos, temos uma relação muito consistente com a Rússia no âmbito do BRICS. A Rússia é um grande exportador de fertilizante para o Brasil. Tratamos também sobre o fornecimento de diesel ao mercado brasileiro. A Rússia, você sabe, é um fornecedor importante de gás e petróleo para a Europa, de modo que é um ator que tem um peso específico. Recentemente, o presidente Bolsonaro esteve num encontro com o presidente Putin em Moscou, como você sabe, no mês de fevereiro. Essa visita havia sido uma visita muito planejada. Nós tivemos no ano de 2021 a visita do comandante da Marinha, do secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, do ministro de Minas e Energia, da então ministra da Agricultura, não é? A minha visita mesmo. Então, foi uma visita muito planejada, porque nós temos também um grande leque de temas a tratar com a Rússia, né? Não apenas na parte comercial, na parte de articulação política junto do BRICS, não é? E eu vejo isso com naturalidade, porque o Brasil justamente é um ator que tem que ter relações diplomáticas e relações intensas de intercâmbio com todos os países do mundo. O presidente brasileiro falou há alguns dias em relação ao diesel russo, né? Qual a importância desse produto em relação ao comércio bilateral e o que foi se falado em relação a isso? Olha, Patrícia, qual é a obrigação do governo brasileiro no enfrentamento das questões internacionais, seja ela a pandemia da Covid, seja o conflito na Ucrânia? É impedir que esses conflitos, na medida do possível, afetem a mesa do brasileiro, a vida do brasileiro, o bolso do brasileiro. Então, é nesse sentido que o Itamaraty se engajou junto ao Ministério de Minas e Energia no sentido de garantir o fornecimento de combustíveis, no caso diesel, ao mercado brasileiro. Diesel para o nosso agronegócio, para os caminhões, para os tratores, para os implementos agrícolas, não é? Para o motorista brasileiro, para o caminhoneiro brasileiro. Então, nesse sentido, nós estamos buscando oportunidades de fornecimento. Você sabe que o conflito da Ucrânia
trouxe um problema para o refino. Muitas refinarias saíram de linha. Portanto, hoje você tem até um estoque de petróleo excedente, mas você tem um estoque muito justo de diesel, porque você tem uma capacidade de refino que foi diminuída muito rapidamente. Com isso, nós saímos nessa busca ativa de fornecedores de diesel. Encontramos na Rússia. Já há conversas sendo feitas entre atores brasileiros aqui, comerciais, que podem importar, importadores brasileiros, e o governo russo, o Ministério de Energia da Rússia e também da estatal Gazprom. Então, é nesse sentido que o presidente anunciou, porque já há conversas nisso, são negociações que têm a intermediação do Itamaraty e do Ministério de Minas e Energia, e o objetivo é esse, é conseguir um bom suprimento de diesel a preço competitivo, de modo que não falte produto para o brasileiro que assim precisar. Voltando a falar de Conselho de Segurança, né, que é o motivo da sua vinda aqui em Nova York, no mesmo momento, começou também às 10 horas da manhã, no mesmo horário em que havia a reunião para falar de segurança e de comunicação e estratégia nas missões de paz, no plenário geral, a Assembleia Geral da ONU, eles debatiam a questão do aumento de assentos no Conselho de Segurança, um tema que o Brasil já há bastante tempo defende, né, uma remodelagem do Conselho de Segurança. Que avanços podemos ter, né, a curto prazo? O Brasil, o senhor acredita, enquanto integrante rotativo do Conselho de Segurança, pode almejar ou ver alguma mudança nesse sentido? E a China, que sempre se mostrou contra a inclusão de integrantes permanentes, é um parceiro hoje em dia? Olha, Patrícia, é um objetivo que o Brasil pode sim almejar e seguir almejando. Eu tive hoje um encontro com o presidente da Assembleia Geral, o ministro das Relações Exteriores da Maldivas, que está agora próximo a entregar o seu mandato. Ele presidiu a Assembleia Geral desde o ano passado, e nós tratamos desse assunto também, de como ele viu o assunto da reforma do Conselho de Segurança. É um objetivo que nós estamos perseguindo, não acredito que seja um resultado a curtíssimo prazo, pelo menos. Temos posições aí muito convergentes, como por exemplo da Índia, não é? Isso tenho conversado também com a Rússia, que nos apoia. Não conversei com a China recentemente sobre esse assunto, e é um assunto que demanda um grande debate. O que nós entendemos é que o mundo mudou, não é? Assim como, do ponto de vista da economia, todo o sistema baseado em Bretton Woods parece não responder aos desafios que o mundo moderno precisa para atacar a pandemia, para atacar as consequências econômicas do conflito na Ucrânia. Você vê que as questões de financiamento, combate à fome, enfim, atacar as consequências da inflação gerada pela escassez de combustível e de alimentos, esse sistema, não é, baseado em Bretton Woods no pós-guerra, no segundo pós-guerra, parece não mais funcionar. Precisa ser modernizado. Do mesmo modo, as Nações Unidas. O número de países que existia naquele momento que as Nações Unidas foram criadas não é o número de países que existe hoje. Temos uma outra complexidade. Outros atores emergiram, a Índia, o Brasil, né? Então, porque o mundo mudou. Quer dizer, a Índia terá no ano que vem uma população maior que a da China. A Nigéria, que já é o gigante democrático da África, terá uma população maior que o Brasil. Então, todas essas características, enfim, influenciam a geopolítica mundial e credenciam o Brasil pelo seu histórico de participação nas missões de paz, como você mencionou, mas também nas negociações internacionais, como um ator mais do que credenciado para assumir um assento permanente no Conselho de Segurança. E qual é a principal missão, o senhor acredita, do Brasil à frente do Conselho de Segurança? Não só na presidência, que termina agora em julho, né, mas enquanto integrante rotativo, né, que aí tem mais um ano e meio. Olha, nós somos um interlocutor muito confiável e com muito crédito para tratar dos assuntos de paz e segurança internacional. Eu acho que o mundo sabe que o Brasil é um ator com que ele pode contar para a mediação e para a busca desses valores universais que nós queremos, a paz e a segurança internacionais. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a você, Patrícia, e ao SBT News. Obrigado.